Amigas, amigos, olá. Vamos conversar um pouco acerca do mercúrio. O mercúrio que é uma substância tóxica, é uma substância cumulativa no corpo dos animais, do homem, e causa uma série de problemas de saúde. Problemas de saúde que já eram conhecidos no passado. Por exemplo, a gente tem a ideia de Chapeleiro Louco, o personagem Chapeleiro Louco de Alice no País das Maravilhas. Eram conhecidos já os problemas ligados ao uso do mercúrio, por exemplo, no século XIX, os fabricantes de chapéus, os ourives estavam expostos ao mercúrio, a vapores de mercúrio. Isso causava uma série de problemas de saúde, inclusive saúde mental. Então, os problemas ligados ao mercúrio já eram, de alguma forma, conhecidos há muito, muito tempo. Entretanto, a gente tem um fato marcante no século XX, na primeira metade, meados do século XX, que é a Baía de Minamata, no Japão. A Baía de Minamata, onde houve desde os anos 1930 o despejo de mercúrio por uma empresa química japonesa chamada Shiso. Hoje ela ainda existe e ela faz equipamentos de LCD, mas dos anos 1930 a 1960 ela despejava mercúrio na Baía de Minamata, e gerava contaminação dos animais e das pessoas. Nos anos 1950, os médicos começaram a se dar conta de uma série de problemas de saúde que estavam se evidenciando recorrentes junto à população, e daí as investigações, as averiguações levaram ao entendimento que era o despejo de resíduo de mercúrio nos rios, contaminação dos animais, contaminação das pessoas. Inclusive este é um episódio muito importante, o episódio da Baía de Minamata, porque ele mostra os problemas ambientais e de saúde pública que estão ligados à sociedade democrática, industrial, keynesiana, fordista. Então vejam, por que há esta contaminação de mercúrio? Apenas porque há uma produção industrial que utiliza intensamente. Portanto, o problema está inerente a uma sociedade industrial do século XX, fordista, keynesiana, organizada segundo bases científicas. Mas em contrapartida, apenas ou com o uso da ciência é possível identificar estes problemas e buscar a superação destes problemas. A Baía de Minamata é um evento muito importante na história do ambientalismo, que a partir das primeiras décadas do século XX, meados do século XX, abandona um teor mais contemplativo à natureza, dentro de uma lógica, diríamos hoje, preservacionista, para a ideia de um entendimento científico dos problemas que a nossa sociedade keynesiana fordista no início do século XX, meados do século XX, a nossa sociedade organizada pela ciência produz. Não apenas a Baía de Minamata, mas também temos o episódio do Grande Nevoeiro, o smog de Londres de 1952, mesma lógica, o despejo de material poluente na atmosfera acentuou o caráter ácido da chuva, do nevoeiro, levando à morte das pessoas. Também nós temos os episódios do Dust Bowl, as tempestades de areia nos Estados Unidos dos anos 1930. Esses três episódios, a Baía de Minamata, o Grande Nevoeiro de Londres e as tempestades de areia dos Estados Unidos, são muito importantes para identificar esta evolução do pensamento ambiental, do ambientalismo no mundo. Mas voltemos agora ao mercúrio propriamente. Eu disse para vocês que ele causa problemas de saúde pública. Como ele causa esses problemas? O mercúrio é cumulativo nos animais. A partir da contaminação, a pessoa, o animal, nunca mais vai ter descontaminação, tá certo? Ele é cumulativo no animal. Agora, pensando em cadeia alimentar, então o animal da base da cadeia alimentar tem contaminação. Quando ele é consumido por um predador, a contaminação passa para esse predador. E, portanto, os predadores tendem a uma acumulação maior deste resíduo de mercúrio. E quem está no alto da cadeia alimentar? O homem está no alto da cadeia alimentar e, consequentemente, há esta acumulação de mercúrio nas pessoas. E o que o mercúrio causa? Vejam vocês, infertilidade, câncer de mama, atrofia muscular, cegueira, surdez, déficit de atenção, retardo mental e, no limite,
leva a óbito a pessoa. Então são vários problemas de saúde pública ligados ao mercúrio, que, como eu disse, é cumulativo nos animais e sobe pela cadeia alimentar. E por causa disto, e em referência à Minamata, em 2013 foi aprovado, sob a égide da ONU, a Convenção de Minamata. Essa convenção busca a diminuição das emissões de mercúrio, o controle das emissões de mercúrio. Entretanto, eu diria que essa convenção é ainda muito leniente no que diz respeito à questão do mercúrio. Por quê? Porque há setores econômicos que são muito importantes, econômica e politicamente, têm forte peso político e não conseguiram substituir o mercúrio adequadamente nos seus processos. E, portanto, há uma série de moratórias ligadas ao uso do mercúrio que já são previstas pela própria Convenção de 2013, que foi implementada em 2017, mas, como eu disse, com uma série de moratórias, com uma série de perdões para setores econômicos que ainda são dependentes do mercúrio. Aqui no Brasil, essa legislação foi regulamentada em 2018. Nós temos o Decreto-Lei 9470 de 2018, que faz a regulamentação da Convenção de Minamata. Entretanto, aqui no Brasil, nós que tínhamos um uso de mercúrio semelhante ao das sociedades industrializadas, mudamos este padrão nos últimos anos. Eu encontrei um artigo relativamente velho, acho que ele é do início dos anos 1990, né, sobre a mudança do padrão de uso de mercúrio no Brasil. O artigo é Contaminação por mercúrio no Brasil, fontes industriais versus garimpo de ouro. E segundo essa tabela que eu tirei do artigo, vejam vocês, aumentou o consumo de mercúrio no Brasil desde 1979 até 1989. Subiu o consumo de 158 toneladas em 1979 para 337 toneladas, tá certo? Mas dá uma olhadinha neste período, temos a participação percentual no total de mercúrio que é consumido no Brasil mudando em diferentes setores. Há setores onde houve redução do uso do mercúrio. É o caso do cloro-soda, é o caso de tintas, é o caso de odonto farmacêutico, tá certo? Então, nesses setores houve redução, mas houve aumento em revenda, houve aumento de uso não específico. São usos frequentemente ligados, entre outros, mas frequentemente ligados ao garimpo, tá certo? Então nós paramos de ter um uso ligado à indústria para termos um uso ligado à atividade de garimpo totalmente desregulamentada. E por que o garimpo usa o ouro? Né? Do site Árvore Água, né? arvoreagua.org, que é bastante didático nas suas explicações, eu tirei esse esqueminha pra gente. Então nós temos inicialmente a ideia de ouro de aluvião. O ouro está dissolvido, né, junto com a terra, os sedimentos, o ouro está misturado, junto com a terra, com os sedimentos, na barranca do rio, né, nas terras próximas aos rios. Então a mineradora faz a escavação, né, faz com jatos d'água, né, retira a margem do rio e saem então aqueles sedimentos com o ouro misturado. Agora, como separar o ouro do restante das impurezas? Aí é que aparece o mercúrio. O mercúrio é líquido à temperatura ambiente. Você mistura mercúrio naquela massa de sedimentos que deve ter ouro dentro, e o mercúrio tem a propriedade de se amalgamar. Ele vai puxar para si o ouro, e ele é mais denso do que os outros sedimentos e a água, então ele se deposita no fundo do recipiente. Se retira então a água e os outros sedimentos sem uso comercial e sobra embaixo uma mistura de mercúrio e ouro. Finalmente, o mercúrio é mais volátil do que o ouro. Basta então aquecer aquele amálgama que o mercúrio vai volatilizar e vai sobrar apenas o ouro ou maiores porcentagens de ouro. O problema é que quando você dispensa, né, os sedimentos, né, que estão acima, menos densos do que o mercúrio, já vai mercúrio para a água do rio e a contaminação da cadeia alimentar. Quando o garimpeiro usa temperaturas mais altas para eliminar o mercúrio, o vapor de mercúrio é inalado por ele e também há contaminação. Portanto, havendo contaminação das pessoas ligadas ao garimpo, contaminação das pessoas na região, inclusive as populações indígenas. Segundo o site
Amazônia Real, nós temos esse artigo, vejam vocês, estudo revela contaminação por mercúrio de 100% dos índios Munduruku no rio Tapajós. Nós temos ali um mapa que mostra a terra indígena Munduruku, 100% dos indígenas. Trata-se de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que identificou este nível de contaminação junto a essas populações. Lembrando que o mercúrio contamina o feto. Consequentemente, se nós temos 100% das populações contaminadas, então nós vamos ter os fetos contaminados, criando, portanto, um problema para as próximas gerações. Nós estamos gerando problemas de saúde pública, matando as próximas gerações, dado o uso de mercúrio. Insisto com uma coisa para nós terminarmos. Vejam, há uso de mercúrio industrial. Nós diminuímos o percentual desse uso industrial, que gera produtos de maior valor agregado, e diminuímos adequadamente, e passamos a ter um uso crescente do mercúrio em garimpo, que derruba a mata, que destrói a biodiversidade, que afeta os povos tradicionais, inclusive ribeirinhos, inclusive pequenos produtores, que afeta os povos originários, inclusive, portanto, as populações indígenas da região. Um grande problema econômico e, muito pior, um grave problema de saúde pública que remete à ideia de genocídio das populações indígenas. Genocídio, algo que a gente vai ver no próximo vídeo. Abraço a todos e boa sorte.